Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero também cumprimentar a todos que nos assistem pela internet, nos ouvem pela rádio. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para os irmãos que eles vão abrindo suas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo número 44. Eu quero ler duas passagens, a primeira é essa. Hoje de manhã eu levantei e fui no escritório orar um pouco, também interceder pelos jovens que estão na sua viagem, para que o Senhor os guarde hoje em sua viagem de retorno. E depois de feito apresentar minha oração ao Senhor, eu comecei a ler a palavra e me saiu algumas passagens. Não sei porquê, mas confesso que nas últimas vezes que eu tenho pregado, já faz um bom tempo, na verdade eu venho aqui e quando eu pego o microfone, eu nem sei literalmente o que eu vou pregar, sou bem sincero em dizer. Não sei o que tem acontecido, mas eu tenho me colocado à disposição do Espírito Santo, leio as passagens que o Senhor me dá e deixo na mão do Senhor. Então, na verdade, não sei bem o que é que o Senhor vai falar conosco nessa noite, sou bem sincero em lhe dizer, mas tem alguns versículos que eu quero ler com os irmãos, principalmente duas passagens. A primeira, como eu disse, em 44 de Ezequiel, diz assim, o primeiro e segundo versículo. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor, essa porta estará fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela e por isso estará fechada. A segunda passagem que eu quero ler com os irmãos, que é uma passagem muito conhecida, que está no Evangelho de João, no capítulo número 10. Eu quero ler a partir do verso 1 com os irmãos. Evangelho de João, capítulo número 10, verso 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sabe por outra parte, é ladrão de salteadores. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor de ovelhas, e este o porteiro abrir, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tomou, pois, Jesus e disse-lhe, e em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Amém? Incline seus olhos, que eu quero ler uma porção da palavra. Eu quero fazer uma pequena oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu quero te dar graças mais uma vez pela tua palavra. Me coloco, Senhor, à sua inteira indisposição, para que o Senhor tenha para nós nessa noite. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Repreende todo espírito de distração, Pai, que possa estar impedindo o entendimento, ou pelo contrário, abra, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para entender o que o Senhor tem para nós nessa noite, no nome de Jesus. E todos dizem amém. Pode tomar assento, por gentileza. As portas são coisas que fazem parte da nossa vida cotidiana. Nós entramos e saímos todos os dias por portas. E na verdade as portas que nós abrimos e que nós fechamos, somos nós que tomamos essa decisão de realmente, da porta que entramos,
e da porta que saímos. Por exemplo, tomamos alguma série de decisões, como nós decidimos entrar por uma porta, por exemplo, de um emprego. Decidimos entrar por uma porta e esse destino não sabemos muitas vezes como vai ser, porque sempre que tomamos um emprego as coisas são um pouco diferentes, não sabemos esse destino. Diferente, por exemplo, quando nós tomamos a decisão de entrar numa porta de uma residência que nós compramos. Você toma aquela decisão, você olha, você coloca os seus móveis, então todos os dias você entra e sai daquela porta, e aquele lugar vai ser a sua casa. Poderia ser um lar, mas quem sabe não é um lar, vai ser só uma casa, porque o lar é um lugar onde nós queremos ficar, e casas existem muitas, belas e maravilhosas, mas nem todos têm um lar. E assim como também tem muitas pessoas que têm tanto dinheiro para comprar uma bela casa, mas são tão pobres, porque não tem nada realmente para oferecer dentro da sua casa para os seus filhos. Mas isso são outras coisas. Porém também nós temos outras coisas que nos fazem, às vezes nós tomamos decisão de entrar em algumas portas, que são portas de casamentos, portas de relacionamentos, e essas portas que nós tomamos decisões de entrar, muitas delas são portas a qual nós mesmos somos responsáveis por estar entrando, e nós mesmos somos responsáveis por estarem saindo, e nós mesmos somos responsáveis muitas vezes de ter a chave dessas portas. A porta às vezes que nós abrimos, são portas que nós propriamente somos aqueles mesmos a qual fechamos, trancamos, e muitas vezes perdemos essa chave e nem sabemos como entrar e sair dela. São pequenas realidades. Às vezes nós abrimos portas, fazemos coisas que parecem ser tão belas e tão lindas, a qual o Senhor nos proporciona, mas às vezes nós temos a chave daquilo ali, e de uma maneira tão displicente, acabamos desperdiçando a nossa oportunidade, e por algumas irresponsabilidades, perdemos essa chave e trancamos portas, a qual não podemos mais nem entrar e nem mesmo sair. São realidades, passamos por algumas portas. Jerusalém era uma cidade aonde no seu nome quer dizer cidade de paz, e por ser uma cidade de paz, desde a sua criação até hoje, de paz realmente, nós podemos dizer que não existe muita coisa, porque até hoje há guerra e há muita discussão por aquele território, e nós vemos através da palavra, e eu li um pouquinho hoje, por exemplo, que um homem que foi muito responsável por reerguer muros e construir portas foi Neemias. Uma dessas portas principais, a qual a primeira que Neemias, quando foi reconstruir Jerusalém, porque via que Jerusalém estava destruída, era uma cidade que não tinha muro, não tinha porta de entrada e nem saída, todo mundo entrava de uma forma deliberada, saía de uma forma deliberada, não havia ordem. Ele teve que realmente colocar algumas portas para estabelecer uma ordem de entrada daqueles lugares, bem como muro para proteger. Interessante é que uma das primeiras portas que ele constrói, se não é a primeira, que está no capítulo 3, no verso 1, ele diz que ele pegou o sacerdote e a sua família e deixou responsável por reconstruir a porta, a qual ele colocou o nome, que é a porta chamada a porta das ovelhas. Essa porta, ela era responsável pelo acesso de todas as ovelhas, quando as pessoas iriam sacrificar no templo. Como o templo estava muito próximo dessa porta, eles entravam com as ovelhas, porque era mais ou menos como um aprisco que havia. Então eles traziam essas ovelhas para serem sacrificadas no templo, e depois o dejeto, o resto dos sacrifícios eram retirados, por exemplo, uma outra porta que foi criada na parte de trás do templo, que era chamada a porta do monturo, que seria a porta do esterco, a porta da saída do lixo. Então ele colocou algumas portas. Essa porta da ovelha é uma porta que está situada numa diagonal, a parte oriental de Jerusalém. A parte oriental de Jerusalém é para que os irmãos se situem, mais ou menos todos conhecem e já viram imagens de Jerusalém, é a parte do Monte das Oliveiras. A parte do Monte das Oliveiras é chamada a parte oriental. Só para vocês entenderem um pouquinho, tudo que a Bíblia fala de Oriente, fala de bênção, fala de coisa boa. Tanto é que a Bíblia nos relata que o jardim do Éden, ele estava no Oriente. Quando se fala de Oriente,
geralmente fala de coisa boa, de salvação, de bênção. E diz que a porta das ovelhas estava numa diagonal, mas bem de frente ao Monte das Oliveiras estava a porta chamada, que nós chamamos e vemos e que conhecemos como a porta dourada, mas que também era conhecida na época de Neemias e depois no decorrer da sua história, era a porta principal do templo, aquela porta que hoje está fechada, que nós vemos nas fotos, que tem aquela cúpula dourada, que é o Domo da Rocha, aquela imagem que é tirada de Jerusalém, que é tirada de cima do Monte das Oliveiras. E quando nós olhamos de frente para Jerusalém, existe 2 arcos que está ali, que essa porta é uma porta fechada. Ali era a porta dourada, ou a Golden Gate, que é como era chamada, e ali era chamada também a porta de misericórdia. Por quê? Porque ali os fiéis entravam para ir no templo. Jesus não morava em Jerusalém. Jesus passou a maioria do seu ministério nas regiões de Cafarnaum, é onde que ele morava. E Jesus, ele vinha para Jerusalém no momento de festas especiais, assim como era a festa da Páscoa, ou como era a festa dos tabernáculos. Eram os dias que Jesus ia e vinha para Jerusalém. E nesse momento em que Jesus está falando essa passagem, Jesus veio para Jerusalém. Ele está conversando com os seus discípulos e dizendo e ensinando algumas coisas para o povo, porque aonde Jesus ele andava sempre tinha pessoas ao seu redor. E muito diferente da onde que nós pensamos que Jesus está cercado por pessoas de muito dinheiro, não era assim, muito pelo contrário. Jesus era um profeta que ele fazia milagres, levava esperança e salvação para as pessoas. Então, além dos seus discípulos, as pessoas que mais seguiam Jesus eram pessoas realmente carentes e que realmente precisavam de algo, precisavam de uma palavra, precisavam de uma esperança. Então, quando Jesus ele fala isso, eu sou a porta e eu sou a porta das ovelhas, ele falava algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar. A porta das ovelhas era uma porta muito próxima ao tanque de Betesda, o tanque onde o anjo ia e mexia e que os milagres aconteciam. Então ele queria dizer para aqueles homens, eu sou a porta das ovelhas. Ele queria dizer que as pessoas que teriam que chegar a ele só teriam um destino. Elas teriam, as pessoas que passavam pela porta das ovelhas, as pessoas que iriam ou levar um sacrifício, uma ovelha para o templo, ou era a pessoa que ela ia passar por uma extrema necessidade, por estar realmente precisando de um milagre, porque ela realmente precisava de algo tremendo da parte de Deus, algo que realmente ninguém lhe poderia mais dar. Então ela utilizaria a porta das ovelhas para se direcionar ao lado direito, que estava o tanque de Betesda. Então quando ele começava a dizer, eu sou a porta das ovelhas, ninguém que entrará por mim, a pessoa que entrará por mim, ou seja, ele estava querendo dizer, a pessoa que vai entrar pelas portas das ovelhas, é uma pessoa que tem que trazer um sacrifício para Deus, é uma pessoa que tem que trazer uma ovelha para Deus, é uma pessoa que tem que trazer algo que vai mostrar um sacrifício. Mas não é só isso, uma pessoa que traz um sacrifício, é porque ela vai vir a mim, porque ela realmente precisa de um milagre, porque ela precisa de uma transformação, porque ela precisa de algo a qual ninguém pode dar. O que eu quero dizer nessa noite, quando ele relata isso, ele está querendo dizendo algo mais. Eu sou o Deus, eu sou o Deus encarnado. Aquele que vem a mim, ele terá uma salvação. Aquele que vem a mim com sacrifício, ele terá a minha misericórdia. Aquele que vem a mim, ele terá uma vida transformada, curada, somente algum milagre que somente Deus pode fazer. Ele dizia, eu sou a porta das ovelhas. Eu entendo que muitos de nós, quando precisamos algo da parte de Deus, precisamos de algo realmente que é um milagre, nós temos que entrar pela porta das ovelhas com sacrifício. Nós temos que entrar realmente dispostos a dar o nosso sacrifício diante do Senhor. Quem entrava pela porta das ovelhas nunca vinha de mãos vazias para o Senhor, sempre trazia algo para sacrificar no templo.
Infelizmente nós vemos uma igreja de hoje, pastor Carlos Alexandre, que nunca quer dar as suas mãos, não quer trazer sacrifício para o templo, não quer passar pelas portas com algo para entregar para Deus. Confesso que isso é uma das coisas que eu nem tinha pensado, que o Senhor tem falado no meu coração, e se tem falado é porque realmente o Senhor quer mais de mim e de você. Confesso que isso é uma das coisas que o Senhor não tinha me falado. Eu quero que você olhe para as suas mãos um pouco. Olhe para elas. Não tire o seu olhar das suas mãos. Eu quero que você imagine, durante, eu não sei qual que é a sua idade, quantas coisas você já passou, só Deus sabe. Só o Senhor Jesus sabe o teu passado, a tua situação hoje. Eu quero que você analise quantas coisas o Senhor já te deu, quantas chaves o Senhor já colocou na sua mão e quantas portas Ele já abriu para você passar. E quantas portas Ele ainda abrirá, e quantas coisas já passaram pela sua mão, que foi o Senhor que te entregou. Quantas bênçãos Ele te entregou. Mas também agora eu quero que você olhe para as suas mãos, e sabendo que Ele é a porta das ovelhas, e que você sempre tem vindo a Ele para buscar um milagre da parte dEle, porque cada um de nós realmente precisa de um milagre. Mas Ele também é a porta das ovelhas, que nós não podemos chegar de mãos vazias. Eu quero te pedir, o que é que você tem entregado, e o que é que você tem trazido para a porta das ovelhas para sacrificar para Ele nos últimos tempos. Eu quero que agora as suas mãos tragam uma lembrança, o que é que você tem trazido para o Senhor, da tua parte como sacrifício. O Senhor precisa mais de você. O Senhor precisa mais de mim. O Senhor precisa mais de você que está me assistindo. O nosso Senhor não é um Senhor somente que dá, Ele é um Senhor que também requer sacrifício no seu altar. Olhe para mim agora um pouquinho. O quanto é que você tem sacrificado para Deus? Será que você não pode dar um pouquinho mais? Você tem vindo pelas portas das ovelhas para ir para o tanque de Betesda para a direita? Ou você tem entrado pela porta das ovelhas para ir à esquerda para o templo para sacrificar? É a pergunta que eu faço. E essa pergunta eu faço para mim. Você tem ido mais para a direita, para o lado da necessidade do milagre, ou mais para a esquerda, para o lado do sacrifício? Porque o Senhor muitas coisas já nos deu. Mas a primeira parte do versículo que eu li, que não foi essa, diz que Ezequiel, o anjo lhe dá uma visão. Diz a palavra do Senhor, e nós lemos isso. Diz que o Senhor, um anjo pega Ezequiel e mostra e passa. Eu imagino que em visão, voando, ele passa pela banda do Oriente, em frente ao Monte das Oliveiras, e mostra a porta da misericórdia, a porta do Oriente, nós lemos. E de repente ele vê aquela porta fechada, trancada, e quando Ezequiel vê aquilo, ele se desespera. Ele se desespera porque diz assim: essa é a porta a qual eu tenho que passar para ir ao templo, para ser salvo, para buscar a minha salvação, mas essa porta ela está fechada. Então Ezequiel se desespera, porque ele diz: agora por onde é que eu entrarei? Por onde é que eu entrarei para buscar a minha salvação? Porque a porta dourada, a porta da misericórdia está fechada. $600 anos antes de Cristo. E mais ou menos por uma mesma época como essa, Zacarias também se levantava e dizia que um rei entraria por aquela porta
porta que está no Oriente, Zacarias capítulo número 9, verso 9, entraria montado num jumentinho. E a palavra do Senhor nos mostra, no capítulo 19, mais ou menos, de João, diz que Jesus Cristo, ele está com Lázaro, ceia na casa de Maria Madalena, e era a época da Páscoa. Então ele chega pelo Monte das Oliveiras, e a visão que ele tem, essa visão a qual eu disse para vocês, aonde está o templo e a porta da misericórdia. Então ele chega lá em cima daquele monte, ele olha para Jerusalém, com os seus discípulos e com as pessoas que o seguiam, e ele olha e diz, eu quero ler esse texto porque para mim é fantástico. Capítulo 13 de Lucas, no verso de número 34, ele diz assim: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aos que estão sendo enviados. Quantas as vezes eu quis juntar os teus filhos, como uma galinha que junta os teus pintinhos, e debaixo das suas asas, mas não quiseste. E eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade eu vos digo, que não me vereis até que tenha um tempo, em que eu digas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ele está olhando para Jerusalém, que era uma cidade de paz. Ele está olhando para o Jerusalém, um lugar aonde ele deveria chegar, ou melhor, qualquer um deveria chegar, passar pelas suas portas, entrar e sentir paz e buscar paz. E quando eu li essa passagem, eu olhava e via para a minha vida e para a sua vida. Eu digo assim, quantas vezes nós temos Jerusalém com tantas portas? Nós temos isso, como Jesus disse, situações e caminhos ao qual nós podemos entrar por portas, mas nós olhamos no que deveria ser a nossa Jerusalém, que seria a minha vida, a tua, o meu casamento, o teu, a minha família, a tua, o meu trabalho, o teu, ou seja, a oportunidade que Deus nos dá de estar aqui nessa terra e pisar por essa terra. Mas quantos de nós chegam e olham para a nossa Jerusalém, que deveria ser um lugar de paz, mas olha e é pura tribulação. O casamento é uma tribulação, o trabalho é uma tribulação, as coisas não acontecem, a igreja é uma tribulação, o ministério é uma tribulação. E Jesus diz: ó Jerusalém, que mata a profeta e apedreja os enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar a todos vós, como uma galinha junta e protege os seus pintinhos. Quantas vezes, me diga, que a palavra não veio e eu e você não obedecemos? Quantas vezes que nós ouvimos a palavra e somos desobedientes a ela, e por isso pagamos um preço? E que a minha vida é tribulosa, não é por culpa de ninguém, não é por culpa da igreja, do pastor, ou da religião, ou da Bíblia, ou de Deus. O problema é que é isso que ele disse: eu vim para aqueles que deveriam me abraçar, aqueles que deveriam, e ele se revela através da sua palavra, amar as coisas de Deus, mas me rejeitam, e muito pelo contrário, me apedrejam. A culpa de se as coisas não acontecem não é de Deus, é da irresponsabilidade que nós temos, porque Ele veio, mas nós o apedrejamos, nós o rejeitamos, nós o matamos como profeta, quando nós não aceitamos as coisas a qual Ele nos impõe. E naquele dia, Ele está com os seus discípulos. Ele diz para os seus discípulos: vão, entrem por aquela porta. Logo que vocês entrarem, encontrará um jumentinho. E se alguém te perguntar
O que é que você quer fazer com esse jumentinho? Diga que o Senhor quer usar a esse jumentinho. Seus discípulos entram, encontram um jumentinho, trazem o jumentinho ao mestre. O Senhor está olhando do Monte das Oliveiras a Jerusalém e dizendo: eu quero entrar por essa porta, porque eu quero ser rei em Jerusalém. E meu Deus, e quantas vezes Jesus quer entrar pela porta do nosso coração, na nossa vida como rei e Senhor. Detalhe, montado num jumento, porque a tradição na época que os reis, eles não entravam montados a cavalos, eles entravam montados em jumentos. Quando Jesus entra e pede um jumento, ele diz assim: eu quero entrar como rei em Jerusalém. E se cumpria mais uma das profecias de Zacarias. Então eles chegam e vão entrando em direção ao templo, a entrada do templo. E os seus discípulos vão à frente, pastor Carlos, pastora Marcela, e vão dizendo o que ele disse, que nós lemos: Hosana, Hosana, bendito seja em nome do Senhor. E todos começam a adorá-lo e dizer: Hosana, Hosana, bendito seja o nome do Senhor. E começam a arrancar suas vestes, as suas capas, e colocar no caminho do Senhor, porque eles diziam: bendito ao Messias que vem em nome do Senhor. Este é o Cristo. Cristo é uma raiz de uma palavra do Novo Testamento, nada mais do que no grego traduzido, que chama Messias. Eles estavam dizendo: esse é o Messias, esse é o que veio nos salvar. E nós chamamos de Cristo, mas chamamos de uma maneira tão besta e desenfrenada, que chamamos de Cristo, mas não reconhecemos que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador. Por isso que ele diz sempre: não use o nome santo de Deus em vão. E por isso que ele chega num momento, não esse, mas uma passagem anterior, e diz assim: Pedro, quem é que eu sou, Pedro? Ele diz: tu é o Cristo. Ele não está dizendo tu é Jesus Cristo, está dizendo: não, tu é o Messias, aquele que veio para me salvar. Escute, igreja, essa ceia a qual nós estamos fazendo hoje, celebrando hoje, não é algo, isso não é uma brincadeira. Nós estamos dizendo que, acreditando e dizendo que Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Salvador. E se você entra numa igreja para participar de um culto, reconheça e atua e seja reconhecendo a Ele como realmente um Cristo e como teu Messias. Não leve as coisas santas de Deus de uma maneira tão involuntária e tão irrelevante como nós temos levado nos últimos dias. E eles começam a tirar as suas vestes e jogar, como dizendo que o meu rei entre como um tapete vermelho na minha vida. Mas tinha alguns que não tinham, e a palavra diz que alguns tinham palmeiras, arrancavam folhas, e nós imaginamos como nos filmes que acenam para que ele passe, mais ou menos como um portal, mas não era assim. Eles arrancavam as palmeiras, porque aqueles que o seguiam eram pobres, e não tinham, quem sabe, uma roupa para tirar, uma capa para estender para Cristo passar. Mas ele dizia: eu posso não ter nada, eu posso ser um pobre, mas eu reconheço a Ele como meu Salvador. Se eu não tenho capa para colocar na minha frente, para que Ele possa passar, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar então uma folha de uma palmeira. Mas o que eu posso fazer? Alguma coisa eu vou fazer, alguma coisa eu vou dar, alguma coisa eu vou fazer, para dizer que Ele é o Cristo, Ele é o meu rei, e que eu darei algo para Ele. Então eles quebravam folhas de árvores, porque eles não tinham algo para dar, mas alguma coisa eles queriam dar. E isso eu achei fantástico, Diego, porque eu disse: para Deus não importa o que você dá, mas importa que você faça alguma coisa para Ele. Não importa o que você traz, não importa a quantidade de ovelha que você traz pela porta das ovelhas, mas para Ele o que importa é que você coloque alguma coisa e reconheça Ele como teu rei. Então ele entra pela sua última vez
cidade de Jerusalém, e vai e celebra a ceia com os seus discípulos. Mas aquela porta hoje ela está fechada, porque assim como as 3 religiões monoteístas, entre aquela muralha daquela porta fechada da fotografia que nós conhecemos e o Monte das Oliveiras só existem cemitérios. Eu estive lá, e a primeira coisa que eu quis saber é por que lá existiam cemitérios. Porque as 3 religiões, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, acreditam numa profecia de Zacarias capítulo 14, em que diz que um dia o Senhor, Ele descerá com todo o poder e glória, e colocará os seus pés em cima do Monte das Oliveiras, porque assim diz a profecia do Messias, que Ele descerá, e que o Monte das Oliveiras se rachará ao meio, e que aquele Cristo, Ele entrará triunfante sobre Jerusalém, e que os mortos ressuscitarão primeiro. Então eles fazem cemitérios, porque eles acham, porque Jesus vai descer ali, os mortos ressuscitarão primeiro. Mas aquela porta por isso foi fechada, porque os islâmicos, na época do governo otomano, em que os islâmicos tinham dominado Jerusalém, eles fecharam a porta, porque eles diziam: se o Messias vai descer aqui no Monte das Oliveiras, nós vamos fechar essa porta, e essa porta ele não vai poder entrar. Mas mal eles sabiam, isso foi feito em mais ou menos 500, 600 depois de Cristo. Mas mal eles sabiam que a profecia já tinha se cumprido, e o que Zacarias que nós lemos já tinha acontecido, que aquela porta em que Ezequiel tanto se desesperou, que era a porta da misericórdia que estava fechada, ela se cumpria naquele dia em que alguém tirava as suas vestes, colocava no caminho e jogava ramos de alguma planta para Jesus passar. Naquele dia ele entrava triunfante em Jerusalém, como Senhor dos senhores e Rei dos reis. E a profecia já tinha se cumprido, e é uma das profecias bíblicas cumpridas. Aqui nós lemos: a porta ela está fechada, porque ele já passou por ela, e já não há necessidade de ele voltar a passar, porque um dia ele passou. E com isso eu quero finalizar, e agora redobre a tua atenção para mim, olha aqui. Pode ser que você diga: pastor, as portas se parecem estarem fechadas para mim. A porta parece que ela já não se abre mais. A porta da misericórdia, para mim ela já não existe mais, ela está fechada. Eu quero dizer algo para você nessa noite. A porta, ela pode estar fechada, mas ela está fechada simplesmente por uma visão humana. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele já passou por aquela porta, Ele já entrou triunfante, Ele já entrou vitorioso. O teu Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor de infinita misericórdia, e não tem porta fechada para você. A porta pode estar fechada aos olhos humanos, mas Ele já venceu. E quando Ele disse: eu sou a porta das ovelhas, Ele está querendo dizer: eu sou a ovelha que entrará para o sacrifício. Eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que salva e retira os pecados do mundo. Eu quero te dizer algo: não há inesperança para você, não há nada que pode destruir a sua vida. A única coisa que eu quero te dizer é que a porta, ela já foi aberta um dia. A porta da misericórdia, ela está hoje na cruz do Calvário. A porta da infinita misericórdia é Ele, o teu Salvador, o sangue derramado, o sacrifício vivo, o Cristo, o Messias. Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. Ele venceu. Por isso quando Ele dizia: eu sou a porta das ovelhas, e vocês não entendem, Ele está querendo dizer: venha através de mim.